Ao transferir residência para Rochester, a família de John Fox se deparou com o primeiro obstáculo. O pastor da igreja metodista, a quem pertenciam, intimou as crianças sob pena de expulsão a renunciarem tais práticas. Essa imposição não foi admitida pelas irmãs Fox e por isso elas foram expulsas daquela comunidade religiosa. Em Rochester, no dia 14 de novembro de 1849, as meninas tiveram de se submeter a 3 investigações públicas realizadas no Corinthian Hall e sofreram nas mãos dos investigadores. Foi escolhida uma comissão com 5 representantes homens. Foi anexada a essa comissão uma comissão de senhoras. No decurso das pesquisas, elas foram despidas e submetidas a investigações aflitivas nos corpos de modo brutal. Seus vestidos foram amarrados, apertados nos corpos e elas colocadas sobre vidros e outros isolantes, além de outras precauções para se evitar a possibilidade de fraude. No final, as várias comissões que se formaram com esse objetivo declararam que se ouviram batidas distintas nas paredes, no assoalho e em outros objetos, estando as irmãs amarradas, e que essas perguntas, das quais foram feitas mentalmente, tinham sido respondidas corretamente. Numa das primeiras comunicações das irmãs Fox, foi afirmado que as comunicações não se limitariam a elas, iriam se espalhar pelo mundo. Também foi informado pelos espíritos que se tratava de um assunto relacionado com o magnetismo humano e espiritual, que alguns ricamente dotados com essa propriedade física eram médios e que esse dom não se achava necessariamente aliado à moralidade ou à inteligência e que a condição de harmonia era especialmente necessária para assegurar bons resultados. Em 1850, quando a repercussão dos fenômenos já era muito grande na América, a senhora Fox e suas 3 filhas, Kate, Margaret e Leah, passaram a realizar sessões públicas em Nova York, no Hotel Barham Moon, atraindo muitos curiosos. Havia então nos Estados Unidos muitos grupos espíritas em atividade e era grande o número de adeptos do movimento, apesar das investidas da imprensa, de modo geral, atacava os fenômenos e as médiuns. A importância dos acontecimentos pode ser assinalada pela sua repercussão na esfera científica, visto que os fatos atraíram o interesse de pesquisadores de alto nível cultural, como Dale Owen, o juiz Edmonds, o físico William Crookes e outros muitos. A divulgação dessas experiências e, a seguir, a conversão do juiz Edmonds, materialista, que rira da crença dos espíritos, pasmaram os norte-americanos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações. As moças, sem o devido esclarecimento, faziam maior furor nas demonstrações públicas, sendo usadas para assuntos pessoais, amorosos, materiais, sendo expostas a enervantes influências das sessões promíscuas. Em 1852, o Dr. Elisha Kane, famoso explorador do Oceano Glacial Ártico, de origem puritana, pois considerava a Bíblia como a única e definitiva palavra de inspiração divina, encontra Margaret e com ela veio a se casar. Kane escreveu várias cartas de amor para Margaret. Kane estava convencido de que a jovem estava envolvida em fraude e de viver em erro e hipocrisia. Kane estava convencido de que a irmã mais velha de Margaret, Leah, visando fins lucrativos, estava explorando a fraude. Leah escreveu um livro, The Missing Link, em 1885, no qual fez referência às faculdades paranormais de seus parentes anteriores. O casamento durou até 1857, ocasião em que a viúva então se assinando. Mrs. Fox Kane renunciou aos fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica Romana. Em 1871, depois de mais de 20 anos de trabalho exaustivo, ainda as encontramos recebendo entusiástico apoio e admiração de muitos homens e senhoras importantes da época. Só depois de 40 anos de trabalho público é que se manifestaram condições desfavoráveis em suas vidas. Em 1871, que graças às generosidades de Mr. Charles Livermore, ilustre banqueiro de New York, que Kate Fox visitou a Inglaterra. Era um sinal de gratidão do banqueiro pela consolação que havia recebido de sua força maravilhosa e um apoio para o progresso do espiritismo.
Ele promoveu todas as suas necessidades e assim evitou que ela tivesse de recorrer ao trabalho remunerado. A visita de Fox à Inglaterra, evidentemente, foi considerada como uma missão. A recém-chegada iniciou suas sessões logo depois do seu desembarque. Numa das primeiras sessões, o representante do The Times estava presente e publicou um relato da sessão realizada em conjunto com o D. Home, grande amigo da médium. Isso se lê num artigo sob o título Espiritismo e Ciência, que ocupou 3 colunas e meia em tipo saliente. O representante do The Times disse que Miss Fox o levou até a porta da sala, convidando-a a ficar de pé ao seu lado. Ele segurou as mãos, o que ele fez quando foram ouvidos fortes golpes que pareciam ser das paredes como se fossem dados com os punhos. Os golpes eram repetidos a pedido nosso qualquer número de vezes. 14 de dezembro de 1872, Miss Fox casou-se com o Mr. D. Jekyll, um advogado londrino, autor de um compêndio de direito romano moderno e secretário-geral honorário da Associação para a Reforma e Codificação do Direito Internacional. Foi ele um dos primeiros espíritas da Inglaterra. Crookes relata em encontro com Miss Fox, quando as únicas pessoas presentes eram ele, uma sua senhora, uma parente e a médium. Eu segurava ambas as mãos da médium numa das minhas mãos, enquanto seus pés estavam sobre os meus. Havia papel sobre a mesa em nossa frente e eu tinha um lápis na mão livre. Uma luminosa mão desceu do alto da sala e, depois de oscilar perto de mim durante alguns segundos, tomou o lápis de minha mão e escreveu rapidamente numa folha de papel, largou o lápis e ergueu-se sobre as nossas cabeças, dissolvendo-se gradativamente na escuridão. Muitos outros observadores descrevem fenômenos similares com a mesma médium em várias ocasiões. Os detalhes das sessões poderiam encher um volume. Professor Butlerhoff, da Universidade de São Petersburgo, que depois de investigar os poderes da médium em Londres, escreveu em The Spiritualist, em 1876, de tudo quanto me foi possível observar em presença de Mrs. Fox, sou levado à conclusão de que os fenômenos peculiares a essa médium são de natureza fortemente objetiva e convincente e que, penso, seriam suficientes para levar o mais pronunciado crítico, desde que honesto, a rejeitar a ventriloquia, ação muscular e semelhantes explicações dos fenômenos. Mr. Jenkins morreu em 1881, deixando Kate viúva com 2 filhos. Esses mostraram maravilhosa mediunidade em tenra idade. Margaret tinha se juntado à irmã Kate em 1876 e permaneceram juntas por alguns anos, até que ocorreu o lamentável incidente envolvendo a família. Parece que houve uma discussão amarga entre a irmã mais velha, Leah, e as 2 moças. É provável que Leah tivesse sabido que havia então uma tendência delas para o alcoolismo e tivesse feito uma intervenção com mais força do que tato. Alguns espíritas também interferiram e deixaram as 2 irmãs meio furiosas, pois tinham sido sugerido que os filhos de Kate fossem separados delas. Procurando uma arma, isto é, um modo com o qual pudesse ferir aquele a quem tanto odiavam, lhes ocorreu que, se elas desacreditassem todo o culto, confessando que fraudavam, iriam ferir a Leah e a todos os companheiros no que tinham de mais sensível, isso de acordo com o depoimento posterior delas, que lhes foi sugerido sob promessa de vantagens relativas a dinheiro. Ao máximo da excitação alcoólica e da raiva, juntou-se o fanatismo religioso, pois Margaret tinha sido instruída por alguns dos principais espíritos da Igreja de Roma e convencida que suas próprias forças eram maléficas, no que ficou reduzida ao estado vizinho da loucura. Antes de deixar Londres, escreveu ao New York Herald, denunciando o culto, mas sustentando numa frase que as batidas eram a única parte dos fenômenos dignos de registro. Chegando a New York, onde ela deveria receber certa quantia pela sensacional declaração prometida ao jornal, conforme sua informação em Londres, teve uma verdadeira explosão de ódio contra a irmã mais velha.
Daí a psicografia direta, em que o médium segura o lápis ou caneta com sua mão, foi um passo importante que possibilitou a produção de uma imensa quantidade de livros mediúnicos registrando as mensagens dos espíritos. Foi elaborada, então, em consequência desses fenômenos, a chamada codificação da doutrina espírita, em que o professor Rivail, identificado pelo pseudônimo Allan Kardec, teve participação especial. As mesas girantes não se limitavam a se levantar sobre um pé para responder às perguntas feitas. Elas se moviam em todos os sentidos, giravam sob as mãos dos pesquisadores e às vezes se elevavam no ar. Nos anos de 1853 a 1855, as mesas que giravam constituíram verdadeiro passatempo, sendo diversão quase obrigatória nas reuniões sociais, a ponto de ter sido dito pelo padre Ventura de Raulica que o fenômeno era o maior acontecimento do século. A cidade de Paris inteira assistia atônica a esses fenômenos que, para a maioria, só imaginações alucinadas podiam criar, mas que acabavam de se impondo aos mais céticos e frívolos. As dramáticas transformações a partir do plano espiritual. As manifestações mais em evidência foram as chamadas mesas girantes. Este episódio inaugurou o período espirítico, conforme a classificação de Charles Richer. Segundo este sábio, tal período vai das irmãs Fox até a pesquisa do Sir William Crookes em 1872. A posição do professor Hipólito Leon Denisard Rivail diante dos fatos possibilitou o advento da doutrina espírita. O professor, logo que assistiu à primeira manifestação das mesas girantes em maio de 1855, dedicou-se a estudar com seriedade os fenômenos, do que resultou pouco tempo depois a elaboração da doutrina espírita. Com referência às mesas girantes, Kardec diz que, apesar da simplicidade do fenômeno, elas representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, cujo marco inicial ocorreu em 18 de abril de 1857, data da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Carlos Luiz Chiesa, espírita argentino, estabelece em 3 etapas a terceira revelação, sendo a primeira o desenrolar dos fenômenos de ordem física que despertaram os homens para as coisas do espírito, os reps e as mesas girantes. A segunda etapa, a codificação da doutrina espírita. E a terceira etapa, o estudo e complementação da obra de Kardec, da aplicação do Evangelho na nossa vida, atendendo aos ensinamentos da doutrina, do trabalho, solidariedade e tolerância, sem esquecermos de que fora a caridade não há salvação. E no Livro dos Espíritos, Kardec diz que foram 3 os períodos distintos que apresentaram o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade. O período da curiosidade dura pouco. O segundo, o do raciocínio e da filosofia, quando entra a meditação séria. O terceiro período vem inevitavelmente.